E no vídeo de hoje você vai ver alguns fatos que ocorreram com Jesus antes da sua crucificação. Olá pessoal, tudo bem? Como você viu no vídeo de hoje, eu irei falar sobre alguns fatos que aconteceram na crucificação de Jesus que acredito que você não sabia. Mas antes, se inscreva aqui no meu canal, porque aqui você vai entender a palavra de Deus de uma forma mais simplificada e de uma forma mais fácil, tá bom? Para a gente começar sem prolongar muito, uma compreensão da crucificação nos ajuda a entender o que Jesus passou no dia da sua morte. Lembrando que este vídeo é baseado em vários artigos escritos por médicos, incluindo um estudo da Mayo Clinic, publicado no Journal of American Medical Association em 1989. Bem, o primeiro tópico é a morte por crucificação. Provavelmente, a morte por crucificação começou primeiro com os persas, atualmente conhecido como Irã. Inicialmente, a vítima era suspensa para impedir que os seus pés tocassem no solo sagrado. E os fenícios, comerciantes de muitas terras, também teriam adquirido a prática e provavelmente a difundiram para outras culturas, inclusive para os gregos. E o primeiro fato, que os romanos começaram a usar a crucificação na época em que Jesus nasceu. Este é o primeiro fato do vídeo. Bem, os romanos, eles aperfeiçoaram a crucificação como um castigo destinado a maximizar a dor e o sofrimento. A crucificação não era só matar alguém, era matar alguém de uma maneira realmente horrível. E isso já nos leva para o segundo fato, que um crucificado sofria uma quantidade máxima de dor suportável pelo ser humano. A crucificação também era a forma mais vergonhosa de execução que uma pessoa poderia passar. Geralmente era reservado para escravos e estrangeiros, revolucionários, criminosos e entre outros. A única vez em que um cidadão romano foi crucificado foi por deserção do exército. Antes de Jesus ser crucificado, ele foi açoitado. Então, vamos ver como ocorria o açoitamento. Isso nos leva ao segundo tópico. Como era o açoitamento? O açoitamento ou flagelação ele era feito antes de cada crucificação. E a flagelação pretendia levar a vítima a um estado de quase morte, ou seja, a pessoa ainda não estaria morta. Além disso, a flagelação doía e doía muito. E isso já nos leva ao quarto fato, que o chicote tinha bolas de ferro amarradas e alguns centímetros do final de cada couro, às vezes eram colocados ossos de ovelhas afiados nas extremidades, que isso se tornava a flagelação mais dolorida ainda. Isso nos leva ao quinto fato, que as bolas de ferro causavam profundas contusões enquanto as correias de couro cortavam a pele. Os ossos das ovelhas agravavam e aprofundavam os cortes na pele, aumentando a dor. Como eu falei anteriormente, que nesses chicotes também tinha ossos de ovelha, que tornaria mais dolorida a flagelação. Então, depois de algumas chicoteadas, a pele era cortada, dava acesso aos músculos que começavam também a ser cortados. A perda de sangue era grande e a dor era insuportável, e então colocava a vítima em um estado de choque. E isso nos leva a outro tópico,
que é: como era uma crucificação típica? Bem, após o açoitamento, a vítima era levada, a vítima tinha que levar sua própria barra transversal, chamada de patíbulo, da área de flagelação dentro da cidade, até a área de crucificação fora das muralhas da cidade. A área de crucificação se localizava sempre fora da cidade, para prolongar a humilhação e a agonia do condenado. Durante o percurso, isso era horrível e perturbador e servia como exemplo para os cidadãos. A parte vertical da cruz ficava permanentemente montada ao local da crucificação. E isso nos leva ao sexto e último fato daqui do vídeo, que é a parte que a vítima carregava era a barra transversal, pesando entre 35 e 60 quilos. Era muito pesada. A barra transversal era equilibrada nos ombros das vítimas e seus braços eram amarrados à barra. Nessa posição, se a vítima tropeçasse ou caísse, não poderia usar os braços para amenizar a queda e caíam de cara no chão, aumentando mais ainda o seu sofrimento. E assim a gente já pode ver o sofrimento que Jesus passou naquele dia. A vítima era escoltada por um centurião romano e vários soldados desta equipe era responsável por vigiar a vítima até sua morte. Um dos soldados mostrava uma placa com a descrição do crime da vítima descrito nela. E agora, para nós finalizarmos este vídeo, vamos ver o que realmente matava a vítima na crucificação. Bem, a flagelação inicial já enfraquecia a vítima e que causava perda maciça de sangue e induzia ao choque. Quando a vítima era obrigada a levar a barra da cruz para o local de crucificação, essa pessoa ela ficava exausta e impossibilitando de qualquer reação. Só restava-lhe resignar-se e cumprir seus últimos momentos de sofrimento o mais rápido possível. Uma vez na cruz, a vítima tinha todo o seu corpo, todo o seu peso corporal suspenso pelos seus pés, e nessa posição é difícil exalar completamente. E a vítima, então, ela procurava respirar superficialmente por um tempo para evitar a dor eventualmente, e era forçada a se levantar para respirar fundo. E a dor neste momento era excruciante. Tudo isso Jesus passou para salvar eu e você. Bom, pessoal, este foi o vídeo de hoje. Espero que vocês tenham gostado. Se inscreva aqui no meu canal e compartilhe esse vídeo com seus amigos também, tá bom? Pois esta mensagem pode ajudar muitas pessoas, tá bom? Obrigado por ter assistido até o final. Que Deus te abençoe. Amém.